Alô, bom dia. Esse é o nosso canal multidisciplinar, ok? E o nosso vídeo agora, ele versa sobre isso aqui, pessoal, ó, sobre o apoio marítimo. O apoio marítimo, até então, antes do advento, digamos assim, do petróleo, principalmente, o aparecimento, do trabalho, do estudo junto ao petróleo, ele se resumia a pequenos barcos, né? Que apoiavam algumas embarcações que vinham lá. Embarcações a vapor, alguma coisa assim. Nasceram os primeiros rebocadores. Nós chegamos com a tecnologia onde que nós nos encontramos e hoje nós precisamos de embarcações do apoio marítimo. Esse apoio marítimo é apoio prestado aos navios, principalmente na entrada e saída de portos, na atracação e desatracação, em canais navegacionais, em monoboias, em plataformas, principalmente. Nunca se usou tanto rebocador tug supply para apoiar o pessoal do campo marítimo. Tá ok? Então vejamos. O que é a navegação de apoio marítimo? A gente lê e depois dá uma explicaçãozinha para os senhores. É aquela realizada para o apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais. São aquelas chamadas águas AJB, Águas Jurisdicionais Brasileiras. E na zona econômica, que é onde que a gente navega, percorre com os nossos navios, levando em diversos tipos de modais a carga no mar, que atuam nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos. Tá ok? Atuam nas atividades de pesquisa. Eles pesquisam o mar, eles pesquisam, fazem pesquisa no mar, lavram minerais e esses hidrocarbonetos, eles são trabalhados, ou são encontrados, junto à prospecção de petróleo. Tá? É lá que se encontra, formado assim o petróleo. Até então, nós tínhamos 141 empresas autorizadas a operar como empresas brasileiras de navegação aqui no apoio marítimo nacional. Algumas já se foram, vão e vai chegando. A gente sabe que bateu uma crise, umas foram embora, já estão voltando e por aí vai. Nessa época eram 141 empresas. Tá ok? Não desistiram tantas assim, não. A navegação de apoio offshore fornece o apoio logístico. A gente chama essa navegação de offshore, que é toda aquela que se encontra em alto mar, bem próximo da costa, tá? Na navegação costeira e às vezes até na navegação oceânica, que é aquela que passa de 12, né, a 50 milhas e às vezes até muito mais, mas tudo bem, a gente chama de offshore. Então esse apoio logístico ele é prestado às unidades de exploração que tem do petróleo lá e a produção desse petróleo. Você vai encontrar lá FPSO, que significa Float Production, Storage and Offloading, Floating Production, Storage and Offloading. São plataformas que elas são submersas, elas ficam flutuando, podem ser fixas ou não. Além de irem buscar o petróleo, muitas delas também, elas jogam esses petróleos em navios que ficam captando para levar para a terra, que são navios e embarcações de alívio. O apoio logístico ele é feito também, olha, pelo ar com helicópteros. Ali de Jacarepaguá, por exemplo, no Rio de Janeiro, são helicópteros que vão para a Bacia de Campos. Levam e trazem tripulações. Não só tripulações, passageiros, visitantes e tal. O apoio pode ser pelo ar e pode ser pelo mar. Esse apoio pelo mar,
ele vai levando as unidades de exploração a elas e produção os insumos necessários para que elas possam operar. Quais são esses insumos? Combustível, água, gêneros alimentícios, carga que tem que entregar lá e por aí vai. Então, repetindo, o apoio logístico na área marítima do offshore, propriamente dito, é feito pelo ar e pelo mar, tá ok? Sendo assim, nós temos os serviços prestados pelas embarcações de apoio offshore. Quais são os serviços que prestam? Olha, montagem e lançamento de equipamentos e tubulações. Existem rebocadores, barcos, classificados e próprios para aquele tipo. Tem os que têm de posicionamento de linha, tem outros que têm de manuseio de âncora, eu vou explicar para vocês em seguida. Tem o de suprimento e apoio logístico, que geralmente são os PSV, Platform Supply Vessels. Tem os de manuseio de âncora, tubulações, cabos variados. Apoio a serviços de manutenção em plataformas e estruturas submersas, quando a gente vai usar o chamado ROV, R-O-V, Rommel Oscar Victor, tá? Que é o Remote Operated Vehicle. Remote Operated Vehicle. São veículos que são operados remotamente, por controle remoto. Tem um especialista somente para isso. E nós temos aqui o combate a incêndio e outros. Entre 8 serviços prestados, nós temos esses daqui. Terminando o nosso trabalho, porque é uma coisa muito concisa, mas dirigida diretamente para aí, o primeiro barco que nós temos é o HTS, Anchoring Handling Tug Supply Vessels. São os que fazem manuseio de âncora. Eu só vou mostrar os barcos, resumo rapidinho. Eles manobram com as âncoras, tá? Que ficam segurando plataformas submersas ou semi-submersíveis. Eles ficam usando e tem que mudar a posição da âncora. E eles são open steering. O que é open steering? A polpa deles é aberta, tá? Crewboat. O crewboat é um tipo de lancha. Eu trabalhei, quando eu cheguei no offshore, eu trabalhei na primeira, chamada Carentine 12, segunda da Panmarine. E o crewboat, basicamente, é uma lancha para tripulação, ou então para levar passageiros para uma plataforma lá fora. A gente chama de crewboat. E quando é uma lancha propriamente dita, é conhecida como FSV, Fast Supply Vessel, porque é muito rápida. Esse é o Line Handling Vessel, o LH, o Lima Hotel. Ele trabalha basicamente manobrando com os cabos que tem de amarração de qualquer embarcação ou monoboia. Ele trabalha com esses cabos, tá ok? Às vezes até para içar alguma coisa, ou então para puxar uma embarcação pela polpa, pela proa e por aí vai. MPSV, o Multi-Purpose Supply Vessel, é uma embarcação de suprimento que ela é multi-útil. Multipurpose é de multipropósito, de multipropósitos. Você pode fazer muita coisa com ela. Você vê aqui, por exemplo, um heliponto. Aqui nós temos antenas do Inmarsat, que é outro assunto nosso. A ponte de comando aqui, tá? Tem uma superestrutura. Aqui você pode içar cabos, você pode acomodar cabos. Você tem guindaste de modo geral. Ele acompanha ROV e tudo. É por isso que é de multiuso, ou de múltiplas utilidades. O SRV é o Oil Spill Recovery Vessel. É um barco que ele é usado somente e unicamente para ele recolher, fazer o recolhimento de óleo que vai ao mar por vazamento. Ele também trabalha muitas vezes no combate para tentar extinguir incêndios. Então, com uma plataforma que esteja com incêndio, além dele tentar tirar lá, se for o caso o óleo não estiver vazando, ele ajuda no combate ao fogo lá. O PSV, esse é da CBO, Companhia Brasileira de Offshore. É o Platform Supply Vessel, é um dos mais comuns de você encontrar no mundo offshore. É uma embarcação de suprimento para plataformas. Ele leva e traz de tudo. Ele leva um container pequeno, ele leva comida, ele traz lixo, ele passa água, ele passa cimento, ele recebe um monte de coisas. Ele traz e leva.
O RSV é o RAV Support Vessel. É a embarcação que dá apoio e dá suporte às operações do ROV. Vou repetir. Remoted é o Operated Vessel, ou Vehicle, veículos operados remotamente ou por controle remoto. Eles ficam lá no fundo do mar, tem uma espécie de uns braçozinhos e o controlador vai usando ali para posicionar o que ele precisa, ou trocar uma peça ou trazer uma peça. O Supply Vessel, de modo geral, ele é um barco só de suprimentos. Isso quer dizer que, como não tem plataforma aqui, ele é de suprimento, ele é se fosse mais ou menos como o SOS, que hoje em dia tem os pequenos. Ele não para, ele vai numa plataforma, pega um bag de lixo, leva não sei para onde, pega uma carga pequenina, entrega no outro, ele fica o tempo todo de plataforma em plataforma. Esse é o Tug Supply Vessel, que é a embarcação de suprimento de rebocadores. Na verdade, é um rebocador para isso daí, que pode ser usado também como supridor. E o Utility Vessel, uma embarcação para utilidade, na verdade, você pode usar para muitas utilidades ele. Eu acho bonito o design. É bem aerodinâmico, ele tem uma proa bastante afilada, tem que correr muito mesmo no mar e depende do serviço que vão pedir, dentro da área dele de prestação de serviço. Esse é um rebocador portuário, muita gente já viu em filme, vê em navio, vê no porto. Essa foi a lancha que eu falei, a FSV, que é a Fast Supply Vessel. Ela fica stand-by, ela leva também carga e traz. E muitas vezes leva tripulantes e passageiros para as plataformas. Platform Supply Vessel é outro da Fast, que eu mostrei anteriormente, aí é só para ratificar, o de suprimento de plataformas. O HTS é o segundo tipo que eu mostrei, de uma maneira mais simples, meio transparente, para saber como é, que é o de manuseio de âncora. E esse é o Fire and Fight Boat. Raramente ele vai ser utilizado, ele fica em stand-by para possíveis incêndios. Como a gente marca muito em cima, de modo geral, quando tem um incêndio, é ele que vai combater. Ele é feito para isso. Tá ok? O ROV Support é outro tipo, que esse tem até um oliponto, o que dá apoio aos ROV. E terminando, nós temos o Bunker Vessel. Bunker em inglês é como se fosse alimentar, é fornecer. Um navio ou uma embarcação desse tipo, ela capta óleo pesado, óleo diesel, e é como se fosse um entregador desses produtos flutuante. Assim como você tem o carro que traz o gás na tua casa, digamos assim, ou tem um duto que leva de uma empresa, de uma indústria para outra, no mar, quando você quer carregar o seu tanque de gasolina, seria isso. É um bunker. Ele vai fornecer, alimentar as outras embarcações com combustível. Ok? Navio hidrooceanográfico, lota muita gente aí dentro, aí tem de tudo. Tem diversas profissões e ciências, tá? Fazendo as pesquisas no mar. Barco de pesquisa de pesca, vai pegar as áreas de pesca, saber como andam os cardumes, a velocidade, eles conseguem detectar, pasmem, até a quantidade, ou melhor, o peso em toneladas de um cardume. Barco de apoio a plataformas é outro PSV, e a gente vai parando por aqui. Tá ok? roberto.alfinalt@gmail.com é o meu e-mail. A gente vai dizendo que é um fim por enquanto. Muito obrigado pela atenção dispensada por você que está do outro lado da telinha aí. E até a próxima. Se você gostou, dê um like. Tem dúvida, manda um e-mail para mim. Recebe as notificações e se inscreva, porque vem muita coisa mais. E fazendo uma propaganda, pessoal. Eu já lancei a minha primeira videoaula sobre inglês técnico marítimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado, tchau, fiquem com Deus.